Vamos lá para o nosso capítulo 7 das Crônicas de São Francisco. E aqui, nesse capítulo 7, como São Francisco passou uma quaresma numa ilha do Lago de Perúgia, onde jejuou 40 dias e 40 noites, sem mais que meio pão. Vamos lá? O verdadeiro servo de Cristo, São Francisco, pois em certas coisas foi como outro Cristo, dado ao mundo para a salvação do povo. Deus, Pai, quis fazê-lo em muitos atos conforme e semelhantes a seu amado Filho Jesus Cristo, como nos demonstra na venerável assembleia de 12 companheiros, no admirável mistério dos sagrados estigmas e no contínuo jejum da Santa Quaresma, a qual ele passou do seguinte modo. Estando São Francisco, certa vez, no dia do Carnaval, junto do Lago de Perúgia, na casa de um devoto seu, por quem fora hospedado aquela noite, foi inspirado por Deus a ir passar a quaresma numa ilha do lago. Então São Francisco rogou a esse seu devoto que, por amor de Cristo, o levasse com seu bote a uma ilha do lago, onde não morasse ninguém. Fez isso na noite da quarta-feira de cinzas, de modo que ninguém se apercebesse. E seu anfitrião, pelo amor e pela grande devoção que tinha por São Francisco, com toda solicitude cumpriu o seu pedido, levando-a a tal ilha. E São Francisco não levou consigo senão 2 pãezinhos. Chegado à ilha e estando para partir o amigo de volta para casa, São Francisco lhe rogou encarecidamente que não revelasse a ninguém que estava ali e não viesse atrás dele, senão na quinta-feira de cinza. Na quinta-feira santa. E assim partiu aquele homem, e São Francisco permaneceu sozinho. E não havendo ali nenhuma morada onde pudesse se abrigar, entrou num arbustal muito cerrado, onde havia muito abrunheiros e brotos, dispostos à maneira de uma cova, ou melhor, de uma cabana. E nesse lugar se pôs em oração e em contemplação das coisas celestiais. E ali ficou toda a quaresma, sem comer nem beber, exceto a metade de um daqueles pãezinhos, conforme descobriu o seu devoto amigo na quinta-feira santa, quando foi até São Francisco e ali encontrou 2 pães, um inteiro e o outro pela metade. Quanto à outra metade, cresce que São Francisco a tenha comido por reverência ao jejum de Cristo bendito, que jejuou por 40 dias e 40 noites, sem consumir nenhum alimento material. Assim, com aquele meio pão, enxotou de sua alma o veneno da vanglória, e, a exemplo de Cristo, jejuou 40 dias e 40 noites. Mais tarde, no mesmo lugar em que São Francisco havia cumprido tão maravilhosa abstinência, Deus operou muitos milagres pelos seus méritos, razão porque começaram os homens a edificar casas naquela região e ali habitar. Em pouco tempo, construiu-se um bom e grande castelo, e há ali hoje uma residência dos frades da ordem, que se chama Residência da Ilha. E até hoje, os homens e as mulheres daquele castelo têm grande reverência e devoção por aquele lugar em que São Francisco passou a mencionada quaresma. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Bom, o que vamos comentar nesse capítulo tão especial? O jejum. Jejum. E o que significa o jejum? Renúncia. Renúncias a várias coisas, a várias situações. Independente do tempo que São Francisco levou nesse local, independente do jejum de Jesus e o jejum de vários outros mestres dessa humanidade e muitos até de nós que fazemos o jejum ele está ligado
de uma forma muito forte a renúncia. Você renunciar a algo em prol de algo que você não está vendo ou de algo que você quer alcançar. Então, se, por exemplo, você fizer, vamos dar um exemplo, renunciar redes sociais, você talvez vai distribuir o seu tempo melhor, talvez você não vai ficar tão apegado, tão aficionado a várias coisas que as redes sociais o propiciam ou tiram o seu tempo. Você jejuar de algumas coisas que você gosta, de alimentos, em prol de você buscar alimentos melhores, que podem lhe dar mais saúde, isso é uma renúncia. Renunciar algo em prol de algo maior, em prol de uma busca maior de algo, né? Então, a questão do jejum, ela diretamente ligada a algum tipo de renúncia, ele pode realmente nos levar para inúmeras libertações, inúmeros sentidos da vida. Basta que façamos realmente de uma forma equilibrada, direcionada, porque não adianta ser um jejum de uma forma automática, tem que ter um sentido, tem que ter uma direção para que realmente tudo aquilo que você faça tenha sentido, haja mudança de hábitos, haja mudança de posturas. Então, que possamos, dentro desse exemplo de São Francisco, onde a renúncia, como ele bem falado nessa história, ela é tida, ela é cometida, né? Não precisa alardar para todo mundo, ela é uma coisa individual, ela é sua. Não precisa sair falando o que você está fazendo, ou o que vai fazer. Sua, é particular, é um alcance seu, é aquilo que você quer alcançar. Para isso, é necessário renunciar a algumas coisas. Gratidão por mais esse capítulo e nos vemos no próximo capítulo.